comecei a falar no começo aqui, no princípio, o Senhor tem me mostrado essa aliança, esse elo, porque Ele precisa de um corpo que não seja dividido. Aliás, o corpo de Cristo não está dividido, diz a palavra do Senhor. Ele precisa que nós estejamos aliançados uns com os outros, num pacto de amor, de compreensão, de misericórdia. Faça assim, ó, com seu dedo assim, ó, e pega assim no dedo do seu irmão. Vamos fechar os corredores. Dá para pegar assim, ó, um no dedo do outro, bem forte. Né? Ligados. Aí às vezes acontece uma coisa que te chateia, te aborrece. O inimigo está sempre criando circunstâncias para tentar fazer com que esse elo se enfraqueça. Aí você vai enfraquecendo o dedo, de repente você não se importa mais em se esforçar para manter o elo. E aí quando fica tão fraquinho, simplesmente solta. Porque você está cansado de fazer esse esforço. Às vezes o irmão puxa demais para o lado dele. Não é não? Puxa demais para o lado dele e começa a doer. Começa a ficar difícil de segurar o elo, a aliança. Mas o Senhor, a palavra diz que a aliança de Deus conosco, ela é inquebrável. E ainda que da nossa parte nós venhamos falhar, o Senhor nunca falha com a parte dele. E é firmados na aliança que Ele fez conosco, que nós podemos viver em unidade. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Não na nossa fidelidade, mas na fidelidade do Senhor. Quando nós precisamos perdoar, nós perdoamos com o perdão do Senhor. O perdão que Ele estendeu aos nossos corações, nós podemos estender para o irmão. A misericórdia que Ele derramou sobre nós podemos derramar sobre as pessoas. Porque de nós mesmos nós nunca vamos conseguir amar, perdoar, sermos misericordiosos, compassivos, longânimos. Nunca. É Ele em nós. Amém, irmãos? E como esse é o primeiro congresso interno do Ministério de Louvor, eu comecei a buscar do Senhor e uma palavra muito forte que veio ao meu coração é que o plano do inimigo é sempre dividir. A intenção de Satanás é sempre dividir. E a intenção do Senhor, o plano do Senhor é sempre unir. Ainda que unidade não significa fazer coisas juntos. Unidade não significa trabalhar juntos. Às vezes as pessoas acham assim, olha, eu tenho unidade com essa pessoa porque eu sou do mesmo grupo que ela. Não. Unidade vai além. Ser um como corpo vai além de trabalhar ou fazer coisas juntas. Eu posso não estar ensaiando com você, ministrando com você, viajando com você. Eu posso não ter nem contato com você direito, mas eu tenho que ter a consciência de que eu e você somos um em Cristo. E aquilo que te toca, toca em mim. Se alguém vem falar mal de um irmão que eu nem conheço, mas ele é meu irmão em Cristo, eu preciso ter a consciência de que estão tocando num membro do corpo. Eu faço parte desse mesmo corpo. Qual deve ser a minha atitude? Mesmo que nós não estejamos no cotidiano juntos, nós temos que ter a consciência de que somos um.
E quando você, meu irmão, que eu nem sei o nome, está ministrando lá na frente, eu tenho que me ver como parte. Eu tenho que interceder por você. Eu tenho que me alegrar, eu tenho que te abençoar. Eu tenho que me ver e ver você, ver cada um como parte do mesmo corpo. Então diz para a pessoa que está aí do seu lado, né? Se ela não é do seu grupo, quem sabe você conheceu ela aqui no acampamento, você pode dizer, olha, mesmo que nós não venhamos trabalhar, fazer coisas juntos, nós somos um. Nós somos um. Nós temos que ter essa visão de águia, essa visão superior que o Senhor tem e Ele pode nos dar. E sendo aqui um congresso interno do Ministério de Louvor da Igreja da Lagoinha, a palavra que o Senhor me trouxe é: o inimigo quer sempre dividir. E o propósito do inimigo é tirar você da Igreja da Lagoinha. Quando uma igreja local, que é um corpo, é um organismo vivo, e que no geral você consegue visualizar, ela é membro do grande corpo de Cristo. Mas se nós olharmos para a nossa igreja como um organismo vivo, quando ela se divide, o corpo sofre muito. O corpo sofre quando um dedo é amputado, quando uma unha. Quem aqui já arrancou uma unha? Já estou falando até ai. Meus irmãos, quando um membro do corpo é amputado, todo o corpo sofre. Quando a gente arranha, dói. O plano do inimigo é nos tirar do nosso corpo ali em Lagoinha, é nos dividir. É fazer com que a gente saia com divisão, com brigas, com insatisfação. Isso não vem de Deus. E às vezes a gente cai naquele engano de Satanás. Se eu fosse para outra igreja, ia ser melhor. Porque lá iam me dar mais oportunidade. O pastor José Raimundo fala uma coisa certa, olha, não existe uma igreja que eu conheça que tenha tanta oportunidade. Você quer servir, meu irmão? Lá na Lagoinha tem muita coisa para você servir. Talvez não é bem o que você está procurando, mas se você está procurando servir, lá você tem oportunidade. Não é verdade? Se eu saísse aqui da igreja, eu ia encontrar uma igreja que não tem assim esses problemas que eu vejo aqui. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: se algum dia você encontrar uma igreja que não tem problemas, não vá para ela, porque você vai ser o problema. Não é verdade? Porque não existem igrejas sem problemas, mas se você encontrar, você está saindo de uma por causa de problema, não vá, porque você vai ser o problema. Me lembro também da história daquele viajante que saiu da sua terra, porque estava muito difícil lá. E ele não tinha amigos sinceros, ele tinha sido traído, ele estava passando assim muita angústia lá e ele não estava gostando nada. Ele falou: eu vou procurar uma cidade melhor. E ele começou a viajar e ele chegou numa outra cidade, onde tinha um ancião sentado do lado de fora da cidade. E ele parou e perguntou: olha, eu estou procurando uma cidade para eu morar. Como são as pessoas dessa cidade? Sabe, eu preciso de uma cidade assim tranquila, onde as pessoas sejam amáveis, porque a minha cidade só tem gente invejosa. Na minha cidade, de onde eu vim, as pessoas são
cheias de traição, de jogos de interesse. Eu saí de lá por causa disso e começou a murmurar e a reclamar e a contar toda a tristeza que ele passou lá na cidade dele. Aí o ancião falou para ele: olha, jovem, não entra nessa cidade aqui não. Porque essa cidade aqui é pior do que a sua. Nessa cidade aqui as pessoas são assim muito chatas e violentas. Você vai encontrar gente assim podre mesmo. Não vem. Porque se você vier, você vai encontrar só gente assim, barra pesada. Ai, que bom que o Senhor me falou. Graças a Deus, vou continuar me procurando. E seguiu o caminho. Daí a pouco chega um outro viajante. E para naquela mesma cidade e pergunta ao ancião: poxa, eu estou procurando uma cidade para eu morar. Eu estou com muita saudade do meu povo. Mas eu sinto que eu preciso ir para outro. Eu senti que eu precisava ir para outro lugar. Eu senti que eu precisava ir para um lugar onde eu pudesse ser mais útil, um lugar onde eu pudesse servir, porque lá na minha cidade Deus me abençoou tanto. Eu fiz tantos amigos, eu cuidava dos enfermos. E ele começou a contar tudo de bom que ele vivia na terra dele. E ele sentiu que ele precisava agora ser bênção em outro lugar. Olha, eu estou morrendo de saudade da minha família, dos meus amigos. Muita saudade mesmo. Será que nessa cidade eu vou encontrar espaço? Será que nessa cidade eu vou encontrar pessoas para quem eu possa me dar, me doar, bons amigos, pessoas que vão me receber? E o velhinho falou: você chegou na cidade certa. Pode entrar, que o povo dessa cidade é muito amável. E eles precisam mesmo de gente como você. Pode entrar, porque você vai fazer amizades. Eles vão te receber na casa deles e você vai poder ser muito útil, você vai poder servir, sim. Pode entrar. Você chegou na cidade certa. Ou seja, quem é bênção em um lugar vai ser bênção em qualquer lugar. E quem é problema em um lugar vai ser problema em qualquer lugar. Ou você é bênção ou você não é. Ou você é solução ou você é problema. E você vai sempre encontrar desafios, mas você é quem vai determinar como as coisas vão ser aonde você estiver. Então não adianta mudar de igreja, nem mudar de grupo, sabia? A não ser que seja aquela coisa dirigida pelo Espírito Santo. Você já viu doação de rim? É uma bênção. Dentro da família, às vezes, tem doação de rim. O que mais que a gente doa em vida? Sangue. Doação de sangue. Não é verdade? Pedaço da medula, não é? O córnea é só depois que morre. Depois que o grupo acaba, doa tudo para quem está vivo. Mas enquanto o grupo existe, podem ocorrer essas doações. Pode passar uma pessoa de um grupo ou outro, aquela bênção. Todos se alegram, não é verdade? Agora, ficar mudando de grupo igual pipoca, porque está com problema, não é solução. Amém, irmãos? Amém. Porque você vai encontrar em qualquer lugar os problemas, e quem vai determinar como as coisas vão ser, vai ser você. Inclusive, quando a pessoa chega reclamando de onde ela veio, pode esperar que ela vai reclamar dali também. Amém, irmãos? E eu queria que a gente abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 12. Irmãos, desculpa. Efésios 4.
Nós, como grupo aqui diante do trono, nós temos assim um desafio de nos mantermos ligados à nossa igreja local. Porque é muito mais cômodo sair para ministrar em outros lugares. Apesar do sacrifício das nossas famílias, as pessoas que viajam aqui também sabem como é. Deixar o cônjuge, os filhos. As pessoas do grupo trabalham a semana inteira, chega no final de semana, tem que viajar, e é uma bênção, é muito gostoso, mas há um sacrifício. Não existe aquele glamour, aquele grupo que viaja, aquele romantismo que as pessoas olham lá do palco, das luzes. Há um preço. Eu me lembro a primeira vez que eu andei de avião. Que gostoso, né? Que emoção. Eu espero que um dia todos possam andar, porque é muito legal. Amém? Mas, irmãos, lá pela 10ª vez, vai passando uma vez, outra vez, eu não sei porquê. Você vai para o aeroporto 1 ou 2 horas antes, fica sentado esperando. Enfrenta um pouquinho de fila, um papelzinho para lá, outro para cá, lá no guichê, a mala. Você senta e fica esperando. Você entra no avião, você senta também e fica esperando. Quando você chega lá, irmão, você está tão cansado. Você ficou sentado, você não foi andando, correndo, nem dirigindo, mas cansa, irmãos. Fazer mala, primeiras viagens é aquela empolgação. Fazer mala, desfaz mala, faz mala, desfaz mala, faz mala, desfaz mala. Irmãos, pode parecer um preço muito pequeno, mas é um preço. E principalmente o da família, eu creio que é um preço muito alto, né? De estar constantemente, não é de vez em quando, mas é constantemente tendo que deixar os filhos, o cônjuge. Glória a Deus pelos nossos familiares, né? Glória a Deus pelo apoio, pelo incentivo. E aí, irmãos, eu podia falar de outros preços aqui, mas não é isso que eu quero fazer. Ainda que haja um preço, é muito mais cômodo ministrar fora da Lagoinha. Porque a gente chega lá com a missão do Senhor e abençoa e traz a palavra, o Senhor liberta vidas e aquela colheita, tantas vidas salvas, curas, edificação, e os irmãos recebem a gente com aquela alegria, dão o melhor que eles têm. Uma vez eles tentaram dar tanto de melhor que a gente nem conseguiu receber. Fizeram a lagosta para cada um, inteira, na casca. Ninguém de nós sabia comer a bendita da lagosta. Machucava os dedos, ficamos com fome. Acabou o almoço, os meninos foram para onde? McDonald's. Pediram uma lasanha na caixinha. E o dono lá do restaurante que estava nos recebendo sentou do meu lado. Quero ver se você sabe comer esse negócio. Que vergonha, meu Deus. Ou seja, os irmãos querem sempre nos dar o melhor, né? Lá na Guatemala também quiseram nos dar o melhor, mas não descia, gente. Uma sobremesa lá, Jesus! Era uma cumbuca assim, de água com açúcar e um pão jogado lá dentro. Já viu, né? Missionário, a gente tem que ser missionário. Eu falo pro pessoal, estômago de missionário. Tem que estar preparado para tudo, que nós vamos para as tribos em nome de Jesus. Tem que estar pronto, né? Então não sei o que nos aguarda, né, irmãos? Dormir em cama de hotel é muito bom, mas a gente tem que estar pronto para dormir na rede, dormir na esteira, onde o Senhor quiser. E aí, meus irmãos, o que acontece? A gente chega lá e é aquela bênção. Tchau, irmãos, glória a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Nunca mais vemos aquelas pessoas, só se Deus quiser mesmo. Não entramos na vida delas, não sabemos quem elas são direito. Às vezes o Senhor nos usa
para profetizar reconciliação, mas nós não entramos no problema. Eu lembro uma vez que nós fomos numa cidade que o Espírito Santo me moveu a chamar todos os pastores lá na frente, que estavam presentes, não sei se vocês lembram. E veio aquele tanto de pastor assim. Um não olhava para o outro. Foi assim uma coisa, eu nem me toquei. Comecei a profetizar e tal, e o Espírito Santo veio, quebrantou aqueles corações. No final estava gente ali, pastores que não se falavam há muito tempo, chorando, abraçados, pedindo perdão. Foi uma coisa linda. A minha parte foi fácil, né, irmãos? Agora imagina, gente, que diferença quando você tem um ministério assim itinerante e quando você faz parte de uma igreja local. Isso é família. É você viver realmente o dia a dia com as pessoas. É você ter um compromisso, igual de casamento, de amar na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza. É passar mesmo por tudo juntos. Como dizem, né? Comer saco de sal. Que é isso, gente? Onde que tiraram essa expressão? Comer saco de sal, que coisa mais dolorida, que coisa mais salgada. É difícil. Então nós, como diante do trono, nós temos essa tentação. Mas o Espírito Santo tem falado comigo, tem me revelado isso, essa cilada. E eu falo para cada um de vocês, o plano de Satanás é dividir a igreja, mas o plano de Deus é nos unir, é nos ligar, é nos fundar, nos firmar, nos fortalecer. Não pode existir uma coisa diferente, ministério de louvor diante do trono e igreja da Lagoinha. É uma coisa só. Não pode existir o ministério de louvor da igreja da Lagoinha e tudo mais na igreja. Não, nós somos um. Nós somos parte do corpo. Nós não somos um braço mecânico que está separado e que de vez em quando coloca lá no corpo. Não. Nós temos que estar ligados como um organismo vivo que sente tudo que o corpo sente. Cada um de nós aqui, cada grupo representado aqui. Nós temos essa tentação. Você acha que Satanás aparece, né, feio para nós? Não. Ele pode vir com muitos argumentos para você. Argumentos aparentemente bons. Mas ele é engano. Ele não é toda a verdade. Ele parece com a verdade, mas ele não é verdadeiro. O propósito de Deus é nos unir. A mesma coisa, agora olhando um pouco mais para dentro do seu próprio grupo, ou para nós, né, como o Diante do Trono. A gente vê muitas pessoas que gravam, e os CDs são abençoadíssimos, os CDs são muito bons, a técnica é linda, tem ali a presença do Senhor, mas são CDs gravados assim, marca a data, contrata os profissionais, que são servos do Senhor, às vezes até alguns que não são, chama todo mundo, junta e grava, sai aquela obra-prima, depois entra para o estúdio para fazer a pós-produção, tchau, tchau, vai cada um para sua casa, para sua igreja, para o seu ministério. Isso é uma bênção, essa comunhão de pessoas que vêm de diversos lugares é muito boa. Mas eu quero te dizer que o preço pago para ser um grupo que viva como família, convivendo juntos, comendo o saco de sal juntos, é muito mais caro. É um preço muito mais alto. Mas eu te digo algo mais. A unção
é muito mais alta também. Porque Deus se agrada. Deus derrama a sua bênção. Aonde? Como está escrito no Salmo 133. Ali, onde os irmãos convivem em união, derrama o Senhor a sua bênção. É uma coisa assim, gente, sobrenatural, que toca o coração do Senhor. Quando nós pagamos esse preço de sermos uma família, um grupo comprometido. E eu creio que um grande diferencial do diante do trono é exatamente o fato de nós termos uma aliança, um elo com a nossa igreja local. É um grande diferencial que nos fortalece, que nos cobre, que nos protege. Não temos dimensão disso no mundo espiritual. Da nossa submissão à autoridade da igreja local. Ao nosso pastor, pastor Márcio. Ao nosso pastor José Raimundo. Nós não temos noção do privilégio que temos de fazer parte de uma igreja local. Por maiores que sejam as dificuldades, as lutas, os problemas que existem e vão continuar existindo, não estou sendo pessimista aqui não, mas até Jesus voltar nós estamos em obras, né? Em aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, nós temos essa tentação, mas nós sabemos que vale a pena encarar o desafio de ser fiel à igreja local. Vale a pena encarar o desafio de manter a família, que é o grupo, que é o seu grupo, que é o meu grupo aqui. Vale a pena pagar este preço. Amém, irmãos? E aqui em Efésios 4, o diabo está morrendo de raiva, hein? Não deixa ele te distrair, não. Cutuca seu irmão se ele estiver com sono aí por causa do calor. Se precisar levantar para lavar o rosto, beber uma aguinha, não tem problema não. Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa palavra rogo-lhes, esse verbo rogar, era como uma convocação ao exército. Tomem a sua posição. Fiquem prontos para a batalha. Era a palavra que o general romano dava e todos os soldados se colocavam na posição. Não era assim, olha, por favor, pelo amor de Deus, não. Era uma ordem de guerra. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E olha como é esta maneira. Verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Uau! Passa a mão assim na cabecinha do seu irmão, ó. Ovelhinha, mansinha. Ovelhinha mansinha. Oh, maravilha! Glória a Deus, aleluia! A irmã Dora da intercessão que está aqui, que você sabe que tem pessoas orando por vocês aqui, por nós, todo o tempo. Estão aqui e outros que estão em BH também. Inclusive as madrugadas que a gente tenta dormir, né? Eles estão orando. Diz aqui, ó, a irmã Dora disse que quando a gente chegou, ela teve uma visão de muitas ovelhas, eram ovelhas, ovelhinhas entrando, tinha umas cegas que não sabiam como andar. Outras com as patinhas muito sujas. Ah, ovelhinha, onde você tem ido, ovelhinha?
Estava com o pezinho sujo, porque já limpou, amém? Aleluia! Mas tinha ovelhinha machucada, com um pedaço faltando, ovelhinha sem perna. Tinha ovelhinha com ferida assim nas costas, que as moscas pousavam e a ovelhinha nem... Tchum. Será que quem assistir a fita vai saber o que é tchum? Nem aí, nem ligava. E hoje o Senhor já pode olhar para nós e ver a restauração, amém, irmãos? As feridas sendo saradas, o Senhor nos lavando, glória a Deus. Mas a ovelha, ele diz aqui, completamente humildes. Não é humilde numa área e a outra mantém o orgulho, mantém o seu direito, a sua vontade. É completamente, diga completamente. Humildes. Humildes, a gente podia ficar falando aqui o tempão sobre ser humilde, né? E dóceis. Ser dócil. Sabe aquela pessoa que perde a doçura, é ríspida. Ríspida para falar. Ríspida quando fere a vontade dela, aquilo que ela acha que é certo. Às vezes até por um bom motivo. Fere aquilo que ela achava que era o melhor, aí pronto, já perdeu a doçura. Eu achei isso maravilhoso aqui na minha Bíblia. O Senhor quer que nós sejamos dóceis, dóceis, uns com os outros, porque aqui Ele está falando, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meus irmãos, quando a gente convive como grupo, como igreja local, a gente exerce a paciência. Porque se nós nos vemos como família, aliançados, não tem jeito de você falar para o seu filho, ou para o seu irmão, ou para o seu tio, olha, não quero mais você na minha família, acabou aqui. Vai ser seu irmão para sempre, vai ser seu filho para sempre, você vai ter que conviver com ele ali. Se você se mudar para o outro lado do mundo, vocês têm uma aliança de sangue. E eu falei esses dias lá em casa, a gente teve uma reunião do grupo, eu falei, gente, eu tenho descoberto por que Deus usa tanto diante do trono. Eu descobri que às vezes eu fico tentando achar alguma coisa boa que Deus tem encontrado em nós para fazer o que Ele tem feito. Mas eu não consigo. E eu falei, então eu descobri. É pura graça e misericórdia. Ele nos escolheu. Mas deixa eu tentar explicar melhor. Sabe por quê que Ele continua nos usando? Porque dentro desse grupo, eu falo isso como testemunho, nós vivemos debaixo da graça uns com os outros. Sabe, gente, é muito fácil você vir com a tesourinha e sair podando as pessoas. Sair cortando. Não encaixa? Tchau. Não quer? Tchau. Pois eu sei que cada um aqui pode testemunhar das vezes que foi chamado, que foi conversado, que foi corrigido se foi preciso, e errou uma vez, e errou 2 vezes, e errou 3 vezes. Musicalmente, nem se fala, né, gente? Que se fosse por bem tocar, não estaríamos aqui. Se o Sérgio fosse sem a graça, né? Sem graça, dá para entender, né? Sem graça de graça, favor imerecido. Já tinha fulminado todo mundo. A Rita disse que nem tinha estudado, né? Nem tinha aceitado ela como aluna lá no começo. Então, a graça para que nós estejamos tocando, cantando.
Agora, imagine nas coisas espirituais. Vocês acham que todo mundo aqui é aquele super-homem, aquela super-mulher? Tem hora que não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer jejuar, marca não vai, chega atrasado. Essas coisas acontecem aqui também, sabia? Fica com a cara emburrada, não gosta se chama atenção. Essas coisas acontecem aqui. Briga com a esposa. Nós passamos situações aqui que, se fosse para pegar o machado e sair cortando, já tinha acabado. Não sobrava nem eu. Mas o Senhor tem nos ensinado a graça. E é essa graça que tem nos mantido o relacionamento. Caminhar mais uma milha. Porque a poda vem, gente, mas ela vem do Senhor. Ele mesmo faz com que as pessoas ou saiam, ou precisem sair, mas nós como líderes, nós como membros, nós temos que ser, sabe o quê? Graciosos, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Suportar, você sabe, não é aquela coisa, não suporto. Suportar de indiferença para com o outro, não. Suportar é carregar. É carregar. Muitas vezes nós carregamos uns aos outros em amor. E é só por isso que nós estamos aqui. E então eu descobri que Deus se agrada da graça. Porque foi ela que Ele nos deu. Foi ela que Ele usou para conosco. E aonde Ele encontra a graça funcionando, Ele abençoa. Ele abençoa. Os irmãos estão entendendo? Há um preço, mas vale a pena. Eu descobri que é por causa dessa graça que o Senhor tem abençoado diante do trono. Meus irmãos, às vezes a gente chega para ministrar e eu, como líder, às vezes eu sinto uma frustração muito grande. Porque parece às vezes que eu e alguns poucos estamos carregando tudo sozinhos naquela ministração. Mas a graça faz com que eu carregue todos os outros comigo. Até o dia em que a maturidade vem. Como vem para mim em uma área, vem para o outro noutra área, e nós vamos vendo o crescimento. Ah, como é gostoso. Como é gostoso ver as pessoas crescendo. Aquele que antes não se importava em orar, em se preparar, você vê ele se importando, ele orando, ele chegando e falando: Ana, Deus me trouxe uma palavra para essa cidade. Às vezes até assusta. Que bênção! Aquele que no culto não queria, sabe, prestar atenção, só queria tocar. A graça vai manifestando. E daí um tempo você vê aquela pessoa lá no primeiro banco, com a Bíblia aberta, prestando atenção no pastor. Que gostoso ver isso. Você vai vendo o crescimento. A gente quer que todo mundo seja igual a gente, mas isso não é verdade. Porque nem nós somos perfeitos. A mesma graça que o Senhor usou para conosco, nós temos que usar uns para com os outros. E vamos nos alegrar em ver Deus amadurecendo, Deus crescendo, Deus acrescentando na vida de cada um. Aqui ele diz, verso 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga, esforço. Meus irmãos, se para conservar a unidade, se para viver em amor, se para sermos um fosse fácil, não precisava de esforço.
Mas esforço fala de força, fala de sair da zona de conforto, fala de pisar fora dos seus limites e ir até o outro, e suar, no sentido de se esforçar, de se dar, de sacrificar, com o único propósito de manter a paz, de manter a unidade que é alcançada, que é mantida pelo vínculo da paz. O Senhor disse: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha, meu irmão, no que depender de mim, para ter paz com você, eu me humilho até no pó. Eu posso estar coberta de razão, mas se você ficou ofendido comigo, eu te peço perdão, porque eu não queria te ofender. Para manter a paz, eu preciso me esforçar e fazer o que for preciso. Pagar o preço, esforço, diga, esforço. É no dia a dia que as situações vão surgindo, nos desafiando a pagar o preço, a nos esforçar. É fazer tudo o que estiver ao seu alcance para promover a unidade. Promover a unidade. Honrar os compromissos. Às vezes, gente, ceder mesmo a sua vontade pelo bem do grupo. Todo mundo quer comer isso, mas você quer comer aquilo. Come com eles, mesmo que você não goste, come menos, come um pouquinho só. Você vai estar promovendo a comunhão, promovendo a unidade. Todo mundo gostou do uniforme, menos você. Mas eu não gostei desse uniforme. Gente, humildes e dóceis. Não tem nada para falar, para elogiar, para edificar, para abençoar? Fica calado. Põe o uniforme. Seja tratado. Mas olha, você está se esforçando para manter a paz, para não causar divisão. O Robin gostou agora. Que eu lembro, né, lá no Eu Chamar, como no coral também deve dar isso, né? Manter a unidade no vínculo da paz, esforçando. Bem, gente, as situações são muitas que vão surgindo no dia a dia do nosso convívio como grupo e como igreja local, para que possamos manter a unidade no vínculo da paz. Amém, irmãos? E aqui no verso 4 ele diz: por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se nós olharmos quantas vezes, só nesses versículos está escrito a expressão um só ou uma só, são 7 vezes. A expressão todos, 4 vezes. Nós temos que parar de olhar só para nós, só para o nosso interesse, para o nosso grupo, achando que nós somos o centro do mundo, o centro de todas as coisas, quando o Senhor está nos chamando para olhar para o coletivo, para olhar para o corpo. Nós precisamos ver Deus, o mesmo Deus que nós servimos, o mesmo Espírito que age em nós, como diz aqui, em todos, sobre todos e agindo por meio de todos. Agora eu quero tocar em outro aspecto. É quando você acha que aqueles que são diferentes de você são piores, ou não estão certos. Porque o tal grupo gosta de um estilo de música diferente do seu. Aquilo não é adoração ao Senhor.
Porque a maneira daquele grupo ou daquela pessoa adorar, expressar o culto ao Senhor é diferente do seu, você é cheio de críticas e julgamentos achando aquilo não está certo, aquilo não está bom, aquilo é exagero, ou aquele é antiquado, aquele não tem a plenitude do Espírito, e começa a julgar quem é mais ou menos extravagante. Não. Aqui está escrito que o mesmo Espírito é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se nós formos lá para o culto das 8 da manhã, onde só se cantam os hinos, nós vamos ver o mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, agindo ali através daqueles hinos. Se nós formos para a vigília, aonde é aquele corinho pentecostal, nós vamos ver o mesmo Espírito no sapatinho de fogo. Vamos ver. Nós temos que enxergar assim. Se você for a um culto, como na rede da juventude, aonde é aquela adoração mais espontânea, né? A escola do David, né? Violão. Você vai ver o mesmo Espírito. Quando o coral canta, quando o grupo de pagode toca, é o mesmo Espírito. Nós temos que ver como corpo. Um grupo dança com a sapatilha de ponta, o outro dança descalço, o outro dança de tênis, um é dança de rua. Meus irmãos, nós temos que ter a visão da águia que olha por cima e que vê o todo. Assim também nas personalidades, nos temperamentos. Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Eu queria que o meu líder fosse assim como o líder tal. Meus irmãos, nós temos que começar a ver o Espírito agindo em todos, por meio de todos, sobre todos, é um só Senhor. Jesus chegou a dizer para os discípulos dele, eles estavam preocupados: Senhor, tem gente aí expulsando demônios em teu nome, tem gente aí curando em teu nome, Senhor, eles não te seguem. Ele falou: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Se eles estão fazendo isso, deixa eles fazer, eles estão fazendo em meu nome. Se nós sairmos aqui da nossa igreja local e começarmos a olhar as outras igrejas, corpo de Cristo, denominações diferentes, nós temos que enxergar por cima, visão da águia, visão do corpo. Se está fazendo algo em nome do Senhor, está ganhando vidas, está fazendo alguma coisa em nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu a gente vai levar muito susto. 3 pelo menos. Um é aquele, né? Não acredito que fulano está aqui. Não é possível, Deus, que a tua graça foi tão grande que trouxe o fulano. Aquela igreja, não é possível, ele era daquela igreja tal. Não é possível. Esse é o primeiro susto. O segundo susto, qual que é o segundo mesmo? Esqueci. Cadê o fulano? Esse é o segundo. Não é possível. Não. Como diz o pastor Zé Raimundo, né? Cantou comigo 20 anos no coral. Não acredito que ele não veio. Meu Deus do céu. Amém. Deus nos livre. Mas pode ser que a gente leve esse susto. Gente, aquele irmão chorava tanto, era tão quebrantado. Cadê o irmão? Estava chorando, era de raiva. Nunca estava... Meu Deus, cadê o irmão? Meu Deus, o irmão profetizava. O irmão profetizava, cadê ele?
E o terceiro susto, eu tô aqui, eu cheguei, eu consegui. Eu tô aqui. A tua graça me trouxe, Senhor. Ou seja, gente, visão de águia é aquela que para de julgar, que vê o corpo. É o corpo de Cristo, não está dividido. É o mesmo Espírito agindo em todos. Ainda que seja diferente de mim, é o Senhor. Bem, em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós encontramos um princípio igual a esse. Nos versículos 4 a 6, nós encontramos aqui dizendo o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha que coisa linda! Glória a Deus! Aleluia! E mais, aqui ele começa a falar dos dons, né? Há um Deus da fé, pelo mesmo Espírito, dons de curar, pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas, ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Amém, irmãos? Amém. O Senhor está fazendo coisas aqui nessa manhã. Fazendo cair preconceitos, fazendo cair as escamas dos olhos, porque nós ainda não experimentamos aquilo que Deus tem para nós em Lagoinha. Se partir de nós essa unidade, gente, nós que estamos na frente, nos cultos, nas reuniões, nós vamos ver coisas que não vimos ainda. Oh, Pai. Imagina que luta no mundo espiritual, quando alguém está ministrando lá na frente e os outros estão criticando lá do banco. Que guerra! Às vezes a luta é interior, mas às vezes é exterior, vem de fora mesmo. Já é difícil vencer a luta interior. Você sobe lá para ministrar com luta interior às vezes. Ainda tem que vencer as setas que vêm dos irmãos. Imagina quando isso acabar, gente. A começar em nós, quando ao invés de mandar ministração contrária, palavra contrária, crítica, dureza de coração, nós engajarmos junto com quem está lá na frente, com o grupo que está lá na frente, estender as mãos, abençoar. Se o Espírito Santo dirigir a pessoa, vamos pular. Você começar a pular, vamos adorar, irmãos, vamos adorar. Mandar interceder, foi essa direção aqui na frente, você começar a interceder. Se nós formos imagina, irmãos, o que vai acontecer. Nós não temos noção do que o Senhor quer fazer ali em Lagoinha. Precisamos ver Deus na vida e nos dons e nos ministérios que são diferentes dos nossos. Outra coisa que eu queria falar é sobre a individualidade. Aqui ainda, em 1 Coríntios 12, nós vemos que o Senhor foi quem definiu qual seria a minha função no corpo. Não fui eu que me escolhi, não foi você que se escolheu, foi o Senhor quem nos escolheu e nos designou para sermos assim ou assado, para fazermos isso ou aquilo. Porque está escrito aqui no versículo 11, no finalzinho: e os dons Ele distribui individualmente, a cada um como quer. Como quer. Lá em Efésios 4:8, você pode anotar que a gente já leu. Lá está escrito cada um.
Cada um fala de mim, de você, fala da função e da individualidade de cada parte, de cada membro do corpo. Amém, irmãos? Olha o versículo 18 de 1 Coríntios 12. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Quando nós temos essa revelação, acaba também com outro problema, sabe qual? De querer ser o que a gente não é. Às vezes a gente admira o dom do outro, admira aquilo que Deus deu para o outro, e a gente às vezes quer tanto aquilo que pode até virar inveja. Uma admiração excessiva em detrimento do seu próprio dom e talento é prejudicial. Muitas pessoas querem fazer parte do ministério de louvor. Elas querem de todo jeito cantar. Mas Deus não deu a elas a voz. Deus pode ter dado a elas as mãos. Deus pode ter dado a elas o dom de servir, o dom de misericórdia, seja lá o que for, o Senhor sabe o que é melhor para cada um. E elas ficam frustradas, porque elas não foram chamadas por Deus para cantar. Quer dizer que só quem tem a voz perfeita pode cantar? Não. Mas, gente, nós somos capacitados pelo Senhor, desde o ventre da nossa mãe, com algo que é o nosso melhor. Algo que é o nosso melhor. Você dá ao Senhor o seu melhor? Aquilo que você pode fazer de melhor é aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele mesmo deu aos homens dons. Ele mesmo escolheu cada um para a sua parte no corpo. Não significa que nós não vamos servi-lo com tudo o que temos. Mas se nós não damos a Ele o nosso melhor, nós estamos desprezando o que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Para que sofrer para ser aquilo que você não é e nunca vai ser? É como bater a mão na ponta do prego. Como o Senhor disse para Paulo, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Uma pessoa presa, aquelas correntes cheias de pregos, se ela ficar assim, olha, gente, ela se fere, ela se machuca. Se Deus determinou que você iria fazer algo para Ele e te capacitou com esse dom, você pode tentar outras coisas que você só vai se ferir. Meus irmãos, eu posso dançar. Eu gosto de dançar. Eu tenho até um jeito. Mas o meu melhor para o Senhor é a minha voz. Eu não sei desenhar uma casinha direito. Mas tem gente que pega um lápis que seja e consegue desenhar coisas tão lindas. E às vezes ele abandona aquele dom. Já pensou se eu parasse de cantar e de ministrar com a minha voz só para dançar? Não seria um prejuízo para o corpo? Pois é um prejuízo para o corpo quando você deixa de fazer o seu melhor para o Senhor. Amém, irmãos? A inveja vai embora quando você entende que Deus determinou o seu lugar no corpo. Eu me lembro do Robinho falando: eu queria ter uma voz igual do... Como é que chama aquele? Do Jairinho? Ele fala isso. Do Lionel Harris, como é que é? Né? Uma voz linda assim. E ele mesmo falando: eu sei por que Deus não me deu. Eu ia ser orgulhoso demais. Não é, Robin, que ele falava isso?
Ele falava, e às vezes eu pensava comigo, oh Deus, muito obrigado pela função no corpo que o Senhor deu para o Robinho. É tão específica. Se ele parar de reger, de ensinar as pessoas a cantar, se ele parar de ser esse mestre, esse professor que ele é, não vai fazer muita falta no corpo? Nossa Deus! É querido, hein? Ó, não estou sabendo de nada, viu, Robin? Ninguém me encomendou essa palavra aqui, não. Ou seja, é muito clara a função do Robinho no corpo. O melhor dele para o Senhor. Ele poderia cantar também. Deus sabe por quê. Ele não deu a voz que ele gostaria de ter, ou em algum tempo gostaria de ter, né? Que às vezes hoje nem... Mas o melhor de Deus para o Robinho é exatamente o que ele faz. E é isso que edifica o corpo. Ninguém conseguiria fazer como ele faz. Outras pessoas têm outras capacitações que as suas, meu irmão. Mas o seu lugar no corpo está determinado. E se você não faz o seu melhor, vai fazer falta. Às vezes aqui no Diante do Trono, a gente conversa sobre isso. Eu falo com o Sérgio, ele fala comigo, a Isenete. Nós temos que nos concentrar em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós podemos fazer muitas coisas, mas se aquilo especificamente que Deus designou para mim for prejudicado, porque eu estou me ocupando com outras coisas, eu estou deixando de fazer o meu melhor. Você tem uma forma que se encaixa no quebra-cabeça. Não adianta o triângulo tentar entrar no lugar do quadrado. Amém, irmãos? Amém. Vai ficar bonito quando o quadrado entrar no seu espaço. Aleluia. Bem, eu preciso valorizar o que Deus me deu. Diga, eu preciso valorizar o que Deus me deu e o que Ele deu aos outros. A Ludmila tem uma música tão linda que fala assim, né? Esqueci. Diz assim: irmão amado, eu reconheço teu chamado. Feliz eu vejo que o nosso Deus tem te capacitado. Me alegra e abençoa, me aquece e consola. A unção de Deus em ti é preciosa. Me aquece e abençoa, me alegra, alguma coisa assim, consola. A unção de Deus em ti é preciosa. Pode dizer isso para quem está do seu lado? A unção de Deus em ti é preciosa. Eu preciso admirar e reconhecer a unção de Deus no meu irmão. Amém, irmãos? Aleluia! E para terminar, você já pensou se nós fôssemos todos iguais? Se todos cantassem com a mesma voz, com o mesmo timbre de voz, se todas as vozes tivessem o mesmo som, a mesma extensão, não ia haver graça nenhuma. Onde estariam os instrumentos? Onde estaria o ritmo da bateria? Onde estaria a dança? Se todo mundo fosse azul? Se todo mundo fosse azul, que monotonia! Não ia ter cores, não ia ter aquela diversidade. Pois bem,
aqui em 1 Coríntios 12 ainda, de 12 a 20, depois você pode ler, para a gente não tomar muito tempo. O Senhor chega a um ponto aqui, a dizer no verso 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Olha o verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Meus irmãos, se todo o corpo fosse olho, não era corpo, era olho. Um olho flutuante. Não fala, não ouve, não sente cheiro, não faz nada. Só olha, só vê. Já pensou? Se todos fossem ouvidos, aquele ouvido de 1,57, voando por aí, só ouvindo, não ia conseguir se comunicar, não ia conseguir enxergar nada, ia sair trombando. Irmãos, a beleza do corpo está na diversidade e na unidade de cada membro do corpo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por isso o Senhor diz assim, nesse mesmo texto, né? 1 Coríntios 12, até o versículo 27, depois você deve ler. Ele diz que um não pode dizer, eu não preciso de você. Um não pode dizer para o outro, eu não preciso de você. Eu acho que a gente pode ler do 21 ao 27 para resumir. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha a graça aí. Olha, deixando bem claro aqui, que na minha fraqueza, o meu irmão me suporta, me carrega, me ajuda. Porque ninguém aqui está naquela posição de perfeito em Cristo. Diz a palavra que lá na glória nós seremos como Ele é. Mas até chegar lá, eu preciso de te suportar, de te levantar. E você precisa de me levantar. Amém? A Helena também precisa de ser suportada, levantada, enquanto ela levanta e suporta os outros. Mas tudo isso aqui a gente parou, glória a Deus, porque diz aqui que os membros do corpo, verso 22, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Quantos aqui sabem que assim, tem aquelas áreas de fraqueza? Não precisa levantar a mão, não. Que às vezes prejudica o grupo. Você dá trabalho para alguém, às vezes aquela ladainha, sabe aquela ladainha? Parece que você nunca sai da mesma conversa. Um dia você vai sair em nome de Jesus. Que o gostoso é ver todo mundo crescendo. Mas às vezes é 1 milha, é 2 milhas, é 3 milhas, é 4 milhas, o irmão está precisando ser carregado. Você sente assim às vezes, fraco. Pois olha, vamos todos dizer, eu sou indispensável, vamos lá? Eu sou indispensável. Por mais que eu dê trabalho, por mais que muitas vezes as pessoas tiveram que me carregar espiritualmente, você tem um valor, meu irmão, tão importante. Você não vai sair daqui pensando, vou sair porque eu dou trabalho, não. De jeito nenhum, porque você também ajuda naquilo que você é forte. Amém? Olha, ele continua dizendo, são indispensáveis, 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta.
Aí, gente, quando eu leio isso, eu fico pensando, por que será que Deus me dá tanta honra? Eu acho que é porque eu sou a mais fraca. Quanto mais na frente, quanto mais debaixo do holofote, quanto mais honra, quanto mais decoro, né, que diz aqui. Olha, quanto mais honra era para aquele que menos tinha e que mais precisava dela. Quanto mais exposto você for, quanto mais honrado, você tem que ver que você não é nada, nada. E por isso o Senhor está te dando. Porque o coração, ele nem aparece, mas ele é o mais importante. Ele não precisa ser vestido de roupas caras. Ele não precisa usar joias. O coração é muito importante, mas ele não precisa de honras. Amém, irmãos? Amém. Oh, Deus. Talvez você pense, ninguém me honra. Não pensa assim, não. Você é tão importante, você não precisa de louvores de homens. Amém? Para terminar, ele diz, por que tudo isso? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Qual que é esse cuidado? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aleluia! E o último exemplo aqui que Deus me deu desse cuidado, né? É quando o pé ganha um sapato novo. Aí o pé ganha um sapato novo. Aí o tronco fala assim, eu não vou sair hoje. Eu não tenho camisa nova. Sai só com o pé. O pé calçado sai sozinho? Ele não é corpo, ele é só pé. Pelo contrário, o corpo todo olha no espelho. Ficou bonito. O corpo todo se sente feliz por causa do sapato novo. As mulheres vão no salão, pintam o cabelo. O cabelo fica bonito, de escova, todo arrumadinho. O corpo todo se sente bonito, porque o cabelo está bonito. Mas foi só o cabelo que ganhou aquela massagem. Só o cabelo que está ali cheiroso. Mas o corpo todo ficou embelezado, porque o cabelo ganhou aquele presente. O corpo todo sofre. O Gustavo, meu esposo, quando sofremos um acidente, ele quebrou a perna. A perna esquerda foi quebrada. Pois ele ficou de cama. O corpo todo dele ficou enfraquecido. O corpo todo dele, durante semanas, não saiu da cama. Mas não era só a perna, gente. Só a perna. Só a perna. Doía tudo. Refletia em tudo. A fraqueza foi no corpo todo. Assim somos uns para com os outros. Amém, irmãos? Eu queria fazer algo profético aqui nessa hora. Quando nós lemos aqui, reconhecendo que nós precisamos uns dos outros, eu queria dizer que nós, do Diante do Trono, precisamos de vocês. Eu, Ana Paula, eu preciso de você. Eu preciso de cada um de vocês. Eu preciso de vocês. Nós, do Diante do Trono, precisamos da igreja da Lagoinha. Nós, do Diante do Trono, precisamos de cada um dos grupos aqui. Eu não sei o nome do seu grupo. Se você estivesse aqui na frente, eu sei que você diria: nós, do El Chamar, precisamos de vocês. Nós, do Vida Nova, precisamos de vocês.
Cada grupo aqui poderia dizer isso uns para os outros. Precisamos da Igreja da Lagoinha, precisamos uns dos outros. Não seríamos corpo se existíssemos sozinhos. E não seríamos corpo se fôssemos todos iguais.